Boa noite e a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Deuteronômio, capítulo 1, o versículo 29 e o versículo 30. Amém, meus irmãos? Deuteronômio, capítulo 1, o versículo 29 e o versículo 30. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim, o 29. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O 30, meus irmãos. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós conforme a tudo que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Só até aqui, meus irmãos. Nessa noite, meus irmãos, Deus está falando para mim e para você, meus irmãos, que não é para mim você temer, nem para mim você se espantar, meus irmãos, com os meus e com os teus inimigos, meus irmãos. Porque nessa noite, quem vai pelejar por mim e por você é Deus, meus irmãos. Então que você não tema, meus irmãos. Que você não tenha medo, que você não se espante. Porque é o nosso Deus que vai pelejar por mim e por você. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Quem vai pelejar por mim e por você é Deus, meus irmãos. E quando Deus entra na peleja, meus irmãos, é para ganhar. Então que você não tenha medo, meus irmãos. Que você não se espante. Porque quem vai pelejar por mim e por você é Deus, meus irmãos. Que você não se preocupe, meus irmãos. Que você, não tenha medo, não. Confie no Deus que você serve. Porque quando Deus entra na peleja, meus irmãos, é para ganhar. E a minha peleja e tua não é minha e tua. É do Senhor. Então que nessa noite você não tenha medo. Deus está falando para você não ter medo, meus irmãos. E que você não se espante, meus irmãos. Porque Deus é comigo com você. Deus ele vai na minha tua frente, meus irmãos. Para nos proteger, para nos livrar de todo mal. E onde quer que eu e você vá, meus irmãos, Deus ele envia os seus anjos para proteger a mim e a você, para nos livrar de todo mal, meus irmãos. Então que você não tenha medo, meus irmãos. Porque Deus ele conta com os corajosos, os covardes que voltem. Você não tenha medo não, meus irmãos. Quando Deus mandar você falar algo, que você fale. Quando Deus mandar você, entregar algo, você entrega. Você não tenha medo não. Você não tema, meus irmãos. Você faça o que Deus manda. Porque quem peleja por mim, por você é Deus. E quando Deus manda você fazer, meus irmãos, entregar algo, ele se responsabiliza por mim, por você. Então que nessa noite você não tenha medo. Quando seu pai mandar você entregar algo, que você entregue. Você não tenha medo. Porque quando ele manda, meus irmãos, ele se responsabiliza por mim, por você. E nessa peleja eu não tereis que pelejar. Porque quem vai pelejar por mim, por você é Deus, meus irmãos. E que você não tenha medo. Você não se espante, meus irmãos. Porque quem está comigo, você é maior, meus irmãos. E quando Deus entra na peleja é para ganhar. Então que nessa noite você perca o medo. Que você não se espante. Porque quem peleja por mim, por você é Deus. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Amém, meus irmãos? Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com a surada dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Eu disse, Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que ele fez. E palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, foi eu. Lembra no caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoado será.
Eu dou, eu tomo, exalto, me abate, honro. Eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Oh, glória! Quando Deus quer abençoar-me a você, meus irmãos, ninguém pode impedir, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que se colocam no meio do teu caminho com pedra de tropeço. Quero todas as formas impedir que Deus tire na minha tua vida. Quero todas as formas impedir que Deus abençoe-me a você. Mas não pode não, meus irmãos, impedir não. Porque quando Deus quer abençoar-me a você, meus irmãos, ninguém pode impedir. Porque até quem está atrapalhando vai ajudar, meus irmãos. Porque quando Deus quer abençoar-me a você, meus irmãos, até quem está atrapalhando, né, vai ajudar, meus irmãos. Porque nessa noite, meus irmãos, ninguém pode impedir que Deus abençoe-me a você. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana querer essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenham todos uma ótima noite.